Marco Antônio, né? Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. E vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos. Todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, dos protetores deste trabalho, nós damos então por abertos os trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. Ainda envoltos na prece, vamos mentalizar os nossos lares e todos aqueles irmãos que conosco lá convivem. O nosso pai, a nossa mãe, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, também aquela pessoa que nos auxilia nos trabalhos domésticos, a fim de que a espiritualidade maior possa ir até os nossos lares e de lá retirar aquelas entidades que já não têm mais um corpo físico, mas que não conseguem compreender a sua nova situação e nos deixam aquela carga de fluidos pesados e enfermiços. Que esses irmãos possam ser levados no trabalho lá embaixo, onde os médiuns estão reunidos, a fim de que possam ser assistidos, doutrinados, esclarecidos e levados ao plano espiritual. Por isso, irmãos, auxiliemos a espiritualidade maior a fazer a higiene dos nossos lares, mentalizando cada irmão que conosco lá convive, cada peça do nosso lar. Senhor, tu mesmo disseste que onde estivessem reunidas 2 ou mais pessoas em teu nome, ali estarias. E nós, Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome. Dá a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento. Nós vamos então passar a uma página do Evangelho. É do capítulo 16, servir a Deus ou a Mamon, é o item 9. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, que é a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe,
e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir. Infelizmente, nós ainda, na nossa vida diária, as nossas maiores preocupações são com as coisas da matéria, em detrimento das coisas do nosso espírito. Nós vamos em busca da realização dos nossos desejos, dos nossos prazeres do mundo, e deixamos de lado o nosso lado espiritual, tão importante para cada um de nós. E muitos ainda dizem: eu não tenho tempo para isso. Tempo é uma questão de prioridade nas nossas vidas. Quando nós queremos alguma coisa, nós nos mexemos de cá e de lá e vamos naquilo que nós queremos. Mas isso, infelizmente, essa ânsia de conseguir as coisas, ela é mais vibrante quando é nas coisas materiais, nas aquisições, nos bens, onde nós nos preocupamos tanto. E como nos diz a mensagem, nós daqui, quando partirmos, nós não levamos nada das coisas materiais. Nós vamos levar o quê? As aquisições do Espírito, que é a inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas qualidades morais. As outras coisas, nós usufruímos. Nem proprietário nós somos, porque nós temos que deixar. E às vezes nós levamos a nossa existência inteira num desespero, num afã de conseguir as coisas materiais que vamos deixar. Então é bom que nós venhamos a refletir. Como é que cada um de nós está levando a sua vida? Precisamos da matéria para sobreviver? Mas claro, todos precisamos. Mas às vezes nós queremos muito mais do que para simplesmente termos na nossa sobrevivência. E relegamos as aquisições do espírito. Eu sou muito jovem, para quando eu for velho. Aí quando eu chego na velhice, mas eu agora já estou velho. Isso é coisa para gente jovem. E deixamos passar muitas vezes uma existência inteira sem nem nos preocuparmos, porque nós aqui chegamos, mas nós temos um retorno. E é o que a doutrina espírita vem nos alertar, para que nós nos preocupemos com as nossas aquisições espirituais, que são as únicas que realmente nós um dia vamos levar. As outras nós vamos deixar. Então, aonde tiver o nosso tesouro, está o nosso coração. Se nosso tesouro maior são os bens materiais, eu só vou me preocupar com isso. Mas não é só isso. Nós deixamos o mais importante relegados de lado. E se nessa encarnação estamos tendo esta oportunidade desse conhecimento maior, não vamos desperdiçar. Vamos desenvolver esse nosso lado espiritual, que é tão importante para cada um de nós, porque é esta parte que nos traz paz, traz equilíbrio, que todos nós queremos, mas não são nas aquisições materiais. Essas nos alegram quando no momento nós compramos, mas depois tudo passa, porque as coisas ficam velhas, o carro tão almejado, tão esperado, tão sofrido, que eu queria tanto, ele um dia vai ficar velho. A bicicleta que eu tanto queria, vai ficar velha um dia. E num primeiro momento é a maior felicidade a nossa aquisição. E depois nós vemos que não é bem assim. Às vezes queremos uma casa imensa, e quando estamos dentro daquela casa imensa, nós dizemos: mas para que tudo isso? Só para trabalhar. Eu não preciso de tudo isso. Aí nós começamos a cair em nós mesmos. Então vamos refletir. Como é que nós estamos levando as nossas vidas? Será que
para o caminho do bem, procurando na vivência do Evangelho de Jesus, nas leis maiores e procurando colocá-la nas nossas vidas. E que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. A mensagem da noite está a cargo do nosso irmão Marco Aurélio. Ele é do Centro Espírita Chico Xavier. E ele gentilmente aceitou o nosso convite. Então vamos vibrar para que ele encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Estarmos aqui no Círculo da Luz, com certeza este é um local, como todos os centros espíritas e outras instituições voltadas ao bem e à evolução, aonde a espiritualidade maior encontra uma âncora nesse mundo conturbado de energias densas. E aqui, nós viemos e nos sentimos tão bem. Nem todos conseguimos realmente nos harmonizarmos e nos afinizarmos diante da correria do dia a dia, mas aqueles que fazem esse esforço da meditação, do acerenar a mente, compreende a dádiva, a oportunidade ímpar no planeta Terra de estarmos num local como esse. E o nosso humilde tema hoje é a luz interior. Todos nós já ouvimos alguém falar, e não é só no movimento espírita, todas as religiões orientais, cristãs, falam do ser de luz. Às vezes vem representados desde pinturas do Renascimento, com aquela auréola, brilhando, irradiando luz. E o que é a luz? Será que a consciência, ela irradia luz mesmo? Será? Pois bem, nos diz a espiritualidade maior que, de fato, à medida que o ser vai evoluindo, à medida que ele vai se aperfeiçoando, ele vai gerando uma luz, até o termo é incorreto, não é luz interior, é luz exterior, porque ele irradia essa luz aonde fica. Almas abnegadas, almas bastante evoluídas, apresentam uma luz extremamente intensa. Essa luz não é fruto da vaidade, eu vou ser um ser de luz. Pelo contrário, ela é uma consequência da evolução dessas consciências. E já nos diz também a espiritualidade maior que existem regiões no planeta imersas em trevas, em escuridão, e nada mais são essas regiões do que o reflexo das próprias consciências que ali estão, carentes de luz, opacas, escuras, e neste ambiente tenebroso, quando seres de luz se apresentam, eles irradiam, e eles recuperam, e eles curam, e é isso que faz um ser de luz. Na verdade, quando esses seres se aproximam de nós, eles ofuscam a luz, para não nos deixarmos constrangidos com esse poder intenso. Há muitos anos atrás, morávamos em outro município e trabalhávamos no centro espírita, cuja diretora, bem mais velha que a Dona Esther, uma senhorinha bem idosa, e essa senhorinha analfabeta, esta senhorinha que veio de uma situação financeira muito ruim, construiu com seu esforço, enfrentando todas as barreiras, um dos maiores centros espíritas de Santa Catarina. Um prédio de 5 andares, com ervanário, farmácia homeopática, atendimento médico, dentista, creche, educandário, um salão que era muito, muito, muito maior do que esse, mais um segundo salão, analfabeta. Analfabeta, ela psicografava. Tinha clarividência, clareaudiência, projeção consciente, ou seja, saía do corpo e voltava com a lucidez, se lembrando da experiência que teve, o que para ela muitas vezes era traumático. E ela também era de um tempo antigo, então ela psicografava, ela era um médium receituário. Ela psicografava homeopatia e receitas de plantas medicinais. Esse centro era localizado numa cidade grande, de extrema violência, e o local que ele estava era uma região de narcotráfico intenso. E nos domingos, hoje
né, as pessoas gostam de pagar para limpar o centro espírita, nós temos que ter faxineira, mas lá não era assim não. Era um centro enorme, mas mesmo assim, cada fim de semana, cada domingo tinha uma equipe que vinha. Limpava o centro de cima a baixo, com banheiro, piso, tudo, não tinha esquema. Um outro grupo ficava fazendo a comida e as crianças, um grupo de crianças da região, desse bairro bastante violento, eram atendidas ali, na verdade, participavam com pedagogas especializadas na doutrina espírita em trabalhos infantis. Eram filhos de traficantes, que encontravam ali um berço de luz, um local para desenvolver a bondade no meio conturbado em que viviam. Frequentemente ouvíamos: o que teu pai faz? Ah, meu pai embula droga. Meu pai faz papelote. Era esse o cotidiano. E naquele centro eles encontravam a luz, a paz e com certeza a semente da bondade que iria frutificar quando a razão viesse a aparecer nessas alminhas jovens. Mas citamos essa situação porque um dia esta médium e essa diretora, que ficamos muito amigos, ela nos conta que era um sábado à tarde. Lá tinha trabalho quase toda noite, quase toda tarde, quase toda manhã, e ainda no sábado. E no sábado à tarde o salão enchia. E daí ela nos diz que um dia ela estava fazendo a abertura e uma luz imensa se fez. Era como aqui, ó, na porta de entrada. Aquela consciência já tinha vindo naquele centro algumas vezes, como com certeza já passou por aqui, que era o próprio Bezerra de Menezes, com uma equipe de luz. E ela nos conta que a luz, ela nos contou, né, que a luz dessa consciência era tão intensa que era impossível fitá-la. Mas os olhos dele, os olhos, eram como se fosse o céu olhando para ela. E ela se lembrava, sentia uma sensação como de uma reminiscência muito antiga, ainda de provas a passar, de processos evoluídos, de necessidades de evolução a se fazer, e aquela alma com a sua equipe, que se mostrou breves segundos, até pelo merecimento dela, deixou um halo de flores, um cheiro intenso no ambiente, porque é isso que as almas de luz, elas fazem. Elas deixam a bondade, o amor, a cura. Não porque elas querem, já é da natureza delas isso, é a rotina, já é o normal dessas almas fazerem isso. E nós? A doutrina espírita é uma doutrina que nos incentiva e nos estimula a também desenvolvermos a nossa luz interior. É preciso lembrar que quando Allan Kardec, esse grande missionário, esse cientista ímpar, ele entra em contato com essa espiritualidade maior e consegue desenvolver toda a doutrina espírita, né, a base que até hoje se faz, e não há nada em nenhum livro de Allan Kardec que esteja desatualizado, como alguns falam. Pelo contrário, ele ainda vai ser compreendido no futuro pela grandeza que traz. E já na abertura do Livro dos Espíritos, ele nos conta, bem na introdução, ele nos fala da existência de Deus. Nós dizemos que a doutrina espírita é religião, que ela é filosofia e que ela é ciência. Mas, na verdade, a doutrina espírita é muito mais do que isso. Ela está além das religiões humanas. Ela é universal em qualquer parte do universo. E nós, como a nossa querida leitora aqui citou, o nosso universo, Deus é infinito. Primeira coisa que Allan Kardec coloca nesse introito do Livro dos Espíritos. É uma força cósmica. Nós já até chamamos de Deus por herança, mas é algo que não há palavras que possa designar da grandeza. Né? É eterno. Ele cria desde sempre, portanto os universos são infinitos. O nosso universo é só um universo num multiverso, que nos diz Allan Kardec. E ele fala da eternidade da alma. Somos eternos. Tivemos um começo, não sabemos quando. Emmanuel diz que o espírito, no nível onde ele se encontra, não sabem ainda do seu início. Não tem memória das primeiras reencarnações humanas. Vocês imaginem a nossa antiguidade. E Allan Kardec, a doutrina espírita, vem nos falar da eternidade. Somos eternos, isso é incrível. Tivemos um começo, mas nunca teremos fim. Jamais, isso é incrível. Ele nos fala também da reencarnação e da lei de ação e reação. A reencarnação como fenômeno do aprendizado, enquanto precisamos passar pela matéria, mas também do resgate, porque o livre-arbítrio é a condição de nos dar a liberdade para fazermos o que quisermos.
mas nós vamos receber o ato disso, invariavelmente. E a doutrina espírita nos esclarece isso de uma forma tão ímpar, tão superior, tão clara, que nos faz refletir sobre os nossos atos do dia a dia. Há um tempo atrás, numa das sessões mediúnicas que participávamos, uma consciência se apresenta, sofredora, mas já encaminhada naquele local, o Centro Espírita Santo Antônio, onde trabalhamos, e ela nos conta que ela é afligida por remorsos. E não são os grandes remorsos, os crimes, por pequenas coisas. Por exemplo, ela nos contou que comprou um sofá e ela não deixava ninguém da família sentar no sofá. Ela era só para as visitas, e depois ela se sente profundamente magoada de não poder compartilhar coisas tão pequenas com as pessoas mais caras com que vivia. Então é importante nós pensarmos nos nossos pensamentos, nos nossos atos mais pequenos, porque isso vai refletir no nosso futuro. E Allan Kardec continua, ele fala da lei de afinidade, que a nossa leitora também citou. Nós estamos imersos naqueles que somos como nós. E muitas vezes desencarnamos e daí estamos em locais densos, escuros, com espíritos que nós achamos trevosos, mas pela lei de afinidade estamos com eles, somos iguais. Esta é a lei da afinidade. Mas Kardec também, e aí os espíritos superiores nos falam da família universal. Nós temos esse laço da família, do filho, da mãe, do pai, temos esse apego. Mas, na verdade, somos eternos. Uma encarnação é muito breve. Fomos pais inúmeras vezes, fomos filhos, fomos avós. O que existe é uma família cósmica e universal. Um grupo muito grande de espíritos que vão evoluindo. Alguns ficam mais retardatários, outros avançam, mas nós vamos nesse grupo evolutivo que forma a nossa grande família. E ele nos fala, né, desse grande mestre que nos diz: façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Vamos fazer o bem sempre. Tão difícil isso, fazer o bem. Tão difícil retribuir o bem com o mal que nos fazem, mas é isso que o Mestre nos diz. Porque a nossa luz interior e a felicidade que nos espera na eternidade vai ser fruto deste processo de contínuo aprendizagem. Então, se a doutrina espírita é uma doutrina libertadora, uma doutrina que faz com que nós venhamos a refletir e atingir essa felicidade, porque todo mundo quer ser feliz, atingir essa felicidade mais rápido, daí um espírito ímpar também, né, ligado ao movimento espírita, que é Manuel Filomeno de Miranda, nesse livrinho aqui, ó, Temas da Vida e da Morte. Um livrinho fininho, fininho, fininho. Tu pensa assim, vou ler batido isso aqui. Nossa, muito denso de conteúdo e de reflexão. E nesse livro, vou ter que usar óculos, pessoal. Nesse livro, Manuel Filomeno de Miranda nos alerta que não podemos adiar a nossa felicidade, não podemos adiar a busca por nos conhecermos. E ele diz que o estudo sistematizado do Espiritismo é hoje, como foi no passado e será no futuro, uma necessidade que não deve ser postergada, sob qual for o motivo que aparentemente se apresente como justificado. Filosofia otimista que resulta do estudo do fato em si, ou seja, do conhecimento da lei de ação e reação, da lei do amor, das leis cósmicas, estrutura-se em postulados nobres, ensejando larga cópia de conhecimento que podem ser aplicados no comportamento do homem, alterando para melhor a sua existência. Fundamentado moralmente na ética sublime do Cristo, é a religião do amor e da caridade, que se converte em superior conduta moral, reaproximando a criatura do seu Criador nesse inexorável fatalismo rumo à felicidade. Esse é o objetivo da doutrina espírita. E era por isso que Emmanuel, que eu sinceramente acho tão duro, tão severo com Chico, e ele dizia, né, disciplina, disciplina, não disciplina. Não como um militar com seu subalterno, mas como um espírito que já se encontra num estado relativo de felicidade, dizendo para o Chico, vem logo para esse estado. Avança, evolui, porque a felicidade não vem sem esforço. E daí, obviamente, vamos citar o nobre Allan Kardec, né? E ele diz assim, seu espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas. Nós falamos aqui, a doutrina espírita é uma doutrina interior.
Eu não quero saber o que a dona Esther vai fazer da vida dela. Eu tenho que aplicar a doutrina espírita para mim, para minha melhora, para o meu crescimento. Não é egoísmo. É porque quando cada um de nós se foca nisso, isso se espalha. E daí a massa, que são todos nós no coletivo, também evoluímos. E mudamos esse campo mental ao redor do planeta. É isso que preza a doutrina espírita. E Kardec continua. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na diversidade, de que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento, ao orgulhoso, ao invejoso, dominado pela inveja. Essa é a reflexão que o Espiritismo nos traz. Há um tempo atrás, estávamos lá assistindo uma palestra lá no Santo Antônio, no Centro Espírita Chico Xavier. E é engraçado, porque a gente assiste palestra, mas entra pelo um ouvido e sai pelo outro. A minoria faz reflexão sobre o que houve. A grande maioria vem para o Centro Espírita por causa do passe e para tentar encontrar alguma melhora na vida, seja psicológica, mental, alguma coisa. Poucos saem daqui pensando no que o palestrante proferiu, e o palestrante também, analisando a palavra que fez, porque é inspirado para si mesmo. Mas nesse dia, e era o nosso irmão Gadowski que estava fazendo a palestra, ele cita ali essa frase, somos o melhor do que somos. E naquele dia, naquele momento, que eu já tinha visto essa frase antes, mas naquele momento aquilo me trouxe uma profunda reflexão. E eu cheguei em casa e fiquei pensando, eu sou o melhor do que eu sou. Isso é o máximo da evolução que eu cheguei, com meus egoísmos, com as minhas mesquinharias, com os meus interesses materiais. Isso é o melhor do que eu sou. E naquele dia caiu na real, e sinceramente entrei numa fase de muita depressão, de muita análise, porque a hipocrisia se foi. Eu vi o que eu era de fato. E essa frase ela é muito profunda, porque vejamos, meus irmãos, nos diz André Luiz, no Evolução e dos Mundos, nos diz o Espírito Áureo, no livro Universo e Vida, nos diz Allan Kardec, na Gênese, que o princípio vital está sempre criando. E esse princípio vital, melhor, Deus está sempre criando e cria os princípios vitais. E esse princípio vital, depois de bilhões de anos de processo evolutivo, ele atinge a matéria e vai no reino mineral. E num processo muito lento de repetição, de reflexão da própria matéria, ele vai atingir criaturas mais evoluídas, passando pelos micro-organismos, pelos vegetais, e no processo de condicionamento animal, até que chega ao estado de humano. Então, nós temos bilhões de anos enquanto consciência. Segundo nos dizem os arqueólogos, o ser humano como nós já existe na Terra entre 30 mil e 50 mil anos. Obviamente, nós somos muito mais velhos enquanto seres humanos do que isso. Mas se formos imaginar que nós tenhamos 30 mil anos, nós já vivemos em florestas tropicais, em florestas equatoriais, em florestas frias. Portanto, nós sabemos sobreviver na mata, conhecemos medicina xamânica, plantas medicinais, vivemos em várias culturas, conhecemos línguas mortas, falamos várias línguas, temos um conhecimento empírico profundo, porque vivemos inúmeras reencarnações. Mas o que nós somos do ponto de vista evolutivo é o que nós somos moralmente, e não os nossos conhecimentos. Portanto, nós somos hoje, cada um que está sentado aqui, o melhor do que é. Do ponto de vista intelectual, não. O indivíduo, às vezes, com um parco recurso intelectual, ele pode ter largas experiências. Na verdade, nós somos verdadeiros pós-HD, pós-doutor em antropologia, em sociologia, em arqueologia, diante das inúmeras vidas que tivemos. E isso é importante, porque isso dá reflexão ao livre-arbítrio, mas nós somos o que nós somos moralmente. Esse é o nosso top, é o máximo que nós somos. E isso deve trazer uma reflexão para nós. Poxa, com todos os meus defeitos, eu sou o melhor do que eu sou. E é isso que a doutrina espírita espera de mim, que eu seja isso. O que é que ela quer de mim? E daí, nós vamos fazer como se fosse um estudo de caso.
Nós vamos fazer uma reflexão em cima de uma obra-prima, sem dúvida nenhuma, uma obra incrível, fácil de ler e que recomendamos para qualquer um ler, que é o livro Voltei, ali usando o pseudônimo Irmão Jacó, mas na verdade foi de um grande espírita chamado Frederico Figner. Só rapidamente vamos falar dessa figurinha, Frederico Figner. Ele nasceu em 1886 na antiga Boêmia, uma região que pertencia à cultura austro-húngara, que mais tarde Hitler se empolga, invade, enfim. E ele, com 13 anos, vendo que a vida pobre que ele vivia naquela região fria não tinha perspectiva, ele se muda. 13 anos, hein? Uma criança ainda, entrando na adolescência, e ele perambula pela Europa trabalhando, conseguindo um troquinho. Com 16 anos, ele faz uma pequena renda, insignificante, mas o suficiente para entrar num navio de 5ª categoria para ir para os Estados Unidos. Nos diz os seus biógrafos que a mãe dele preparou um saco de rosca, não de polvilho, porque não tinha na Europa polvilho, era de trigo, certo, né? E no caminho, vendo a miséria que era aquele navio de 5ª categoria, ele acabou distribuindo a sua rosca com eles. Chegando nos Estados Unidos, ele conhece, não pessoalmente, ele conhece a obra do famoso cientista Thomas Alva Edison, grande cientista, né? A luz aqui, junto com seu arqui-inimigo Tesla, com quem trabalhou e que mais tarde se divorciaram nas questões de direitos de patente, mas enfim, Thomas Alva Edison patenteou mais de 2.000 invenções que são úteis até hoje. E uma delas, ele inventou um aparelhinho que era um cilindro de papel. E daí a gente falava, cantava e gravava naquele cilindro e a pessoa podia levar para casa. É uma espécie de CD assim pré-histórico, né? E daí o Frederico Figner guardou um dinheirinho, comprou um negócio desse, pimba! O cara era um adolescente ainda, hein? Eu vou viver com isso. E ele foi vivendo nos Estados Unidos, depois no México, descendo América Latina, vendendo esses rolos. As pessoas vinham ali, gravavam, que era uma novidade, e ele vendia. Chegando no Brasil, ele foi parar no Pará. E ele continuou fazendo isso. Até que depois, uns 2, 3 anos, ele chega no Rio de Janeiro. Ele já falava português, e o cara era aquele indivíduo empreendedor. Ele se empenha, compra vários aparelhos e monta uma gravadora. É a primeira gravadora brasileira que tem. A primeira música gravada no Brasil foi ele que fez. E mais tarde ele criou a Odeon, que era a principal distribuidora de discos no Brasil. Então Frederico Figner, de miserável, passou a ser um indivíduo com alto poder aquisitivo. Mas ele não era só um dinheirista preocupado com a matéria. Isso foi a consequência do esforço dele, né, e do merecimento e da sua missão. Ele, quando estava trabalhando, gravando os discos com uma equipe, tinha um tal de Saião, que era filho de um grande espírita, que ia lá e falava que o pai curou isso, que o pai dava passe. Ele não acreditava muito naquilo, até que um funcionário dele ficou doente. E ele adorava seus funcionários, ele era um ótimo patrão, digamos assim. E daí ele foi lá, e lá ele conheceu a doutrina espírita. E já em 1900 já se sabe que ele estava envolvido com a Federação Espírita Brasileira. Bom, falar das doações que ele fez, a herança dele, ele deixou boa parte para os trabalhos de Chico Xavier. Ele, preocupado com a vida dos artistas que passavam fome, ele doou toda uma terra e ajudou a construir uma espécie de asilo, de amparo para artistas já no final da idade, miseráveis, que não tinham de cair morto, para amparar, né? Quando ele adentrou o movimento espírita, daí ele se empolgou, ele abraçou a causa espírita, foi presidente da Federação Espírita, trabalhou como contador da Federação Espírita, também foi do Conselho fiscal da Federação, foi tesoureiro do Conselho Fiscal, enfim, ele viveu. Além disso, além de tudo isso, ele financiava obras inúmeras, vários livros, ele era muito preocupado com o movimento espírita e financiou do bolso dele editoração de livros. Só que não era só isso, ele era um hábil palestrante. Inclusive inglês, ele deu palestra e auxiliou o movimento espírita nos Estados Unidos. Ele era um brilhante doutrinador. Falamos isso porque mais tarde a gente volta a essa parte. Ou seja, o que é um doutrinador? É um indivíduo que numa sessão mediúnica ele conduz a sessão. E nesta há médiuns que recebem entidades sofredoras, irmãos obsessores, espíritos doentes
E ali o doutrinador tem uma peça fundamental de conduzir esse processo, né, para que esse irmão seja plenamente atendido. Mas a morte vem para todos, invariavelmente. Em 1947, o nosso amigo aqui deixa o corpo. Pois bem, como ele era uma alma nobre, se doou muito, né, as questões materiais não tinham muita importância para ele, ele formou uma bela família, ele teve uma filha que morreu muito jovem, e por merecimento dele, numa sessão de materialização, ela se materializa e abraça o pai. Isso é uma coisa ímpar, imagina, a gente perdeu um filho e de repente ele aparece materializado na nossa frente. Isso era uma coisa ímpar. Mas ele tinha um problema. Como ele era muito rico, ele era bajulado, então ele não era um indivíduo acostumado a receber, não. Ele só recebia sim por onde passava, isso é um problema. E ele também era afoito demais no movimento espírita, não é que é demais, mas ele era muito preocupado em que as pessoas entendessem, na doutrinação, que aqueles espíritos doentes se recuperassem, então ele tinha essa euforia. E ele achava que por tudo que ele fez, ele ia desencarnar numa boa, na maior paz, e ir lá para uma colônia top, né? Talvez, quem sabe, nem precisar mais reencarnar. Mas, mesmo assim, esse grande espírita, não foi isso que aconteceu com ele. Nós vamos usar aqui algumas figurinhas, que estão disponíveis, enfim, né? Tem direitos autorais. Quando ele, no processo de desencarne dessa alma nobre, demorou 3 dias. 3 dias, imagina, nossa, como é que vai ser, hein? 3 dias para ele conseguir se desligar do corpo. Isso porque ele tinha apoio da filha, e ele tinha nada menos do que o próprio Bezerra de Menezes auxiliando no processo, certo, né? E ele nos conta nesse livro, que é incrível, que eu estimulo vocês a lerem, uma parte interessante. Primeiro ele relata aquilo que todo mundo relata, né? Que o indivíduo começa a se lembrar do passado, melhor, do presente até a idade de criança, tudo se passa, muito rápido, mas muito vívido. E não só aquilo se passa como no cinema, mas aos atos que a gente vai tendo a reflexão do que é certo, do que é errado, se faz uma autoanálise. Em dado momento no livro ele conta uma coisa que nós achamos incríveis. Ele diz que ao longo da vida nós emitimos pensamento, atos, palavras, e isso vai formando um oceano de pensamento. Mas quando o indivíduo morre, ele não está mais conduzindo o oceano, ele está debaixo do oceano. E aquele mar de pensamento feito ao longo da vida, aquele mar de atos feito ao longo da vida, o oprimem sobre ele. É claro que se o indivíduo tem atos bons, não vai ser assim, né? Mas só para ver a reflexão que ele fez. Pois bem, depois de conseguir sair do corpo, ele é levado para uma praia para tentar se pegar a energia do mar e tentar se restabelecer. E nisso ele forma uma pequena falange com Bezerra, o Andrade, que é um outro protetor dele, e daí chegam outros espíritos recém-desencarnados. Mas ele ainda estava com aquela autoimagem de que, poxa, trabalhei muito, né? Então deve ter algum merecimento. E nisso aparece aqui, isso aqui é só uma figurinha, uma senhorinha. A senhorinha já era iluminada, e a senhorinha deixava uma aura de paz, e daí ele fica assim... Oh, mas como? Mas o que ela foi, Bezerra? Achando, né? Quem sabe, uma santa. Daí Bezerra assim, não, ela foi uma professorinha do ensino médio, do ensino fundamental, trabalhou com criança. Ele fica assim, bom, ele, né, estava se achando. E a senhorinha humilde, que já tinha sua luz interior, refletia isso. E o Frederico, ele era muito curioso. Nessa trajetória, até a colônia espiritual que ele foi parar, tudo que ele via, ele perguntava. E daí é um ponto que o Bezerra pedisse, por favor, né, dá um tempo, fecha a tua boca, te concentra para a gente ir tranquilo até a colônia. E ele chega na colônia, é amparado pela filha, vem um grupo de crianças como aves, recolhem essa professorinha e levam para uma colônia muito acima da que ele estava, porque a colônia que ele estava era bem terra-terra. Né? E assim vai, eu vou, que o tempo está passando. E daí ele recebe visita de amigos, e os amigos deles, né, Caibar Schutel, né, Bittencourt Sampaio, é só a nata do movimento espírita, pessoas que se dedicaram mesmo. Depois de 30 dias que ele já estava desencarnado, é feita uma recepção para ele. E aqui ele tem o primeiro choque. Porque, além da professorinha, né? Porque nessa recepção estavam os amigos deles e apareceu o Bittencourt Sampaio, que já era um espírito muito iluminado. Vocês vão imaginar a seguinte situação: imagine uma festa de gala. Todos os homens de smoking, as mulheres de vestido branco, um ambiente lindíssimo, aquelas taças, um ambiente show.
e a gente aparece de camisinha, regata, calção, tudo sujo. A gente vai fazer o possível para que ninguém veja a gente, né? Fugir pelo escanteio para ninguém ver. E ele se sentiu assim. A alma, a aura desses espíritos nobres, a luz que eles irradiavam, ele, poxa, não sou digno ainda de estar aqui. Daí ali foi o primeiro choque assim, mais profundo que ele teve. E ele queria psicografar um livro, ele queria contar a sua história. E esse foi o segundo choque. Não tinha afinidade com Chico Xavier ou com qualquer outro médium naquele momento. Ele era muito imaturo para isso ainda, que o deixa profundamente abalado. E por fim, o terceiro choque, nós vamos, já que o tempo voa, infelizmente, mas ele vai na Terra, ele é levado com Guilom Ribeiro. Poxa, Guilom Ribeiro, o cara que traduziu as melhores traduções do Livro dos Espíritos, do Evangelho. Guilom Ribeiro, grande espírita. Esses eram os amigos dele, né? E Guilom Ribeiro leva o Frederico Figner para um centro espírita. E lá estavam vários irmãos, assim, em condições bastante adversas, sendo atendido. E qual foi a surpresa dele? Que os espíritos, esses escuros, olham para ele e o enxergam. Não enxergam Bezerra, não enxergam Guilom, não enxergam ninguém, mas o enxergam. E daí ele tem um choque. E começaram a caçoar da cara dele, inclusive. Não era tu que nos doutrinava? Que tu é igual a gente, rapaz? Tu não tem luz, tu é opaco também. E aquilo deixou ele profundamente entristecido. E eles não viam o Bezerra de Menezes, que eles eram um espírito mais terra-terra, né? Daí o Bezerra, te acalma. Ele via, estava junto. Te acalma, a tua luz vai vir. A tua luz vai chegar. Te acalma, meu irmão. E daí, um dia, Frederico Figner resolve chutar o pau da barraca, como a gente diz. E ele vai morar, e ele pede para Bezerra, eu quero trabalhar muito. Daí, olha só que coisa interessante, pessoal. Como o bem sempre dá volta. Ele é levado para uma casa, onde ele vai residir nessa casa, e ele monta uma equipe de amparo na terra. Nessa casa, na colônia que ele estava, era ali o QG dele. E nessa casa, quem é que ficava com ele? Os espíritos que ele tinha tratado, que ele tinha amparado como doutrinador, que se tinham se restabelecido e viraram amparadores. Porque o indivíduo não permanece no crime sempre. Então, essa era a equipe de trabalho dele. E como trabalho, ele ia pegar os últimos 10 anos de trabalho mediúnico dele e ele ia tentar resgatar as almas que ele não tinha conseguido resgatar. Olha como a vida dá volta. Aqueles espíritos que ele ajudou agora eram os amparadores junto com ele nesse processo. E daí ele começa a trabalhar assiduamente. E daí um dia, ele, nesse processo já quase 2 anos desencarnado, ele está andando pelo Rio de Janeiro sozinho, depois de um trabalho desse no centro espírita, né, de amparo, e ele é cercado por um grupo de monges muito trevosos, muito escuros, e os caras, mesma coisa, começam a caçoar dele. Tu estás aqui, tu não falava mal da gente, porque ele doutrinava qualquer um que aparecesse na sessão, mas naquele dia aconteceu algo diferente. Ele fechou os olhos profundamente e fez uma oração. Já não tinha mais a ânsia de querer que as pessoas mudassem, já não tinha mais o desejo de querer auxiliar. Era mais do que isso, era uma vontade serena de amar o seu próximo. E ele faz uma oração muito sentida. E naquele momento, quando ele abre os olhos, essas almas já tinham se dispersado. E ele vê uma breve luz arroxeada, tímida ao redor dele, e nisso aparece Bittencourt Sampaio. E ele agradece, Bittencourt, obrigado por ter me auxiliado, por ter me dado essa luz. E assim, não, meu filho. É que vem essa frase aqui, né, que eu me emociono. Não, meu filho. Daí o Frederico Sampaio diz, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo, nasce das tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A luz é a substância divina, gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Feliz de ti, que compreendeste sem tibieza a necessidade de alijar os próprios caprichos, para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos, sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor.
Então, a partir do momento que ele já não tinha mais essa ânsia, que ele só estava ajudando por amor, a luz dele se fez. E daí, para encerrar, meus irmãos, nós vamos lembrar, das frases do apóstolo Paulo: mesmo que eu fale todas as línguas dos anjos, mesmo que eu tenha domínio do meu passado, tenha a memória integral das minhas vidas, mesmo que eu fale todas as línguas dos homens, se eu não tiver amor ou caridade, como é a tradução espírita, eu nada serei. E depois de dar meu corpo a ser queimado, que importa o corpo, o que importa é o espírito. Mesmo assim, se eu não tiver amor, eu nada sou. E mesmo que distribua todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, eu nada sou. O amor é brando, o amor é humilde, o amor é benfazejo. E esse livro do irmão Jacó nos traz umas reflexões para o nosso dia a dia, para as pequenas coisas, para as reclamações que fizemos por uma louça suja. Em centro espírita vejo muitas vezes irmãos reclamando, falando do outro. Enfim, essas mesquinharias insignificantes que vão se tornar alfinetes lá na frente, se nós não aprendermos a superar tudo isso e desenvolvermos a nossa luz. Essa era a mensagem da noite. Obrigado, irmãos. Agradecemos assim ao nosso irmão Marco Antônio pela mensagem que deixou para todos nós, onde possamos fazer as nossas reflexões nos nossos lares. E vamos então, neste momento, pedirmos pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, por aqueles irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que ainda estão a vibrar no erro, nos vícios, no mal, no tóxico, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, procurando vivenciar o Teu Evangelho, volta e meia tropeçamos, mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco, Senhor. Então vamos neste momento, meus irmãos, nos prepararmos para o passe. O passe é a transfusão de energias, onde a espiritualidade maior está a envolver cada um de nós. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, onde vamos reabastecendo todos os nossos centros de força. Porque o momento do passe é um momento de amor do nosso Pai para conosco. E unidos que aqui estamos num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Pai, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos e damos por encerrados os trabalhos de desobsessão coletiva. E uma boa noite a todos. Obrigada.